E aí galera, tudo bem? Um forte abraço a todos. O professor hoje está trazendo um conteúdo chamado Escala para os amantes da matemática e também para os apaixonados por geografia. Essa é uma solicitação da professora Camila Gianezella para a gente resolver um exercício que envolve questões de escala, para a gente usar a matemática como uma ferramenta para resolver exercícios da geografia. A escala, ela é muito utilizada, pessoal, para você calcular distâncias de mapas, de miniaturas. É utilizado para você construir miniaturas como maquetes. E você sempre pega a razão entre a medida do comprimento do desenho pela medida do comprimento real. E é importante que eles têm que estar considerados na mesma unidade. Por exemplo, se você está trabalhando em metros, aqui ó, na mesma unidade, se você está trabalhando em metros, tanto a do desenho quanto a medida do comprimento real tem que estar em metros. Por isso é importante fazer essas transformações. Ó, tá? Nós temos uma escala métrica com quilômetros, o hectômetro, o decâmetro, o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. A gente não pode se esquecer que a cada unidade que nós movimentamos para a direita é como se ela aumentasse 10 vezes, tá bom? Então a gente multiplica por 10, tá joia? Para a direita a gente multiplica por 10. Para a esquerda, por sua vez, a gente divide, ela diminui 10 unidades, então a gente divide por 10. É só gravar esse segredinho e gravar também que a escala é a razão, é a divisão da medida do comprimento no tamanho do desenho pela medida do comprimento real, tá bom? Desenho em cima, tamanho real embaixo. Faz a divisão e aí você tem uma escala, tá joia? Então, ó, notem, por exemplo, aqui, se a gente tivesse 50 decâmetros, 50 decâmetros, para ser transformados, por exemplo, para metro, eu teria que multiplicar por 10 e teria 500 metros. 500 metros para centímetros, aí nós teríamos que multiplicar por 10 e depois multiplicar por 10 de novo, ou de uma vez só multiplicar por 100. Tá joia? Ou acrescentar duas casas. Cada movimento é um zero que você adiciona ao número. E se o movimento é para a esquerda, você está aumentando, então você vai fazendo o movimento para a direita. Tá joia? Como seria? Se eu tenho 15 hectômetros e quero ir para quilômetros, transformar para quilômetros, você vai voltar uma casa, vai ficar 1,5. Volta um aqui, 1,5. Tá joia? Então vamos a alguns exemplos que o professor pegou para a gente trabalhar com escalas. Quais seriam? Tá? Então vamos lá. O primeiro seria, ó, um projetista usou no desenho de um carro a escala de 1 para 200. Se a medida do comprimento do carro no desenho é de 1,5, qual é a medida do tamanho real? Notem, pessoal, lembra que o professor tinha dito? Que a escala tá, é igual à medida do tamanho do desenho, vou pôr MD, medida do desenho, dividido pela medida do tamanho RE, tamanho real. Então vamos lá. Se ele fala que é de 1 para 200, o que significa isso? Que 1 centímetro do desenho equivale a 200 centímetros do tamanho real. 1 centímetro do desenho equivale a 200 do tamanho real. Então, se você pegou 1 centímetro, então vou pôr aqui, ó, a escala é 1 para 200, tá? Que é igual. Se a gente pegou 1,5 centímetros do desenho, então vou pôr aqui a medida do desenho 1,5, dividido pelo tamanho real, que eu vou chamar de x, e faço a multiplicação em cruz, ó. X vezes 1, x igual 200 vezes 1,5,
Olha lá, ó, 200 vezes 1,5, todo mundo enxerga que dá 300, né? 2 vezes 5, 10, vai 1, 2 vezes 1, 2, dá 3, volta uma casa, dá 300 centímetros. Tá joia? Então está resolvido. Qual é a medida real? A medida real é 300 centímetros. Só que fica mais bonito, fica mais fácil, a gente colocar em metros, que é a unidade mais convencional para comprimentos de carro. Então, 300 centímetros, lembra lá, ó, a escala era metro, decímetro, centímetros. Se eu estou aqui em centímetros, para ir para metro, eu tenho que voltar uma, duas casas. Então, vou voltar aqui uma, duas casas. Então, fica em 3, ou seja, 300 centímetros é igual a 3 metros. Tá joia? Mais um exemplo. Bom, agora o professor pegou uma situação de um terreno. Ó. Qual é a escala usada num desenho em que os 60 metros de comprimento de um muro, de um terreno, estão representados por um segmento de 6 centímetros? Lembra que escala, vou chamar de I agora, é igual à medida do desenho dividido pelo tamanho real? É o desenho, né? Pelo tamanho real. Então a escala é igual a do desenho, a gente chegou em 6, vamos lá, do desenho está 6 centímetros. Só que o tamanho real do muro, o comprimento é de 60 metros. Notem que lá na definição inicial dizia que a gente tinha que estar com a mesma unidade. Então, ou eu transformo isso tudo para metro ou tudo para centímetros. É mais fácil transformar para centímetro. Ó. 6 centímetros dividido por 60 metros, mesma ideia. Ó. Se você está em metro, decímetro, centímetros, só que agora eu estou em metro, 60 metros. Para transformar para centímetros, eu tenho que aumentar uma, duas casas. Então, aumentar uma, duas casas. Fica 6.000 centímetros. 6.000 centímetros. Dá para simplificar ambos por 6 e logo a gente tem 1 sobre 1000. Então a escala ela pode ser dita que é de 1 para 1000. Tá joia? Então espero ter ajudado. Um forte abraço aí para vocês e em breve a gente se vê com as novas listas. Tá bom? Tchau, pessoal!